Amor ao Messias. A figura de Jesus ainda é um ponto de demorada reflexão para a cultura mundial. Os mais de 2 bilhões de cristãos, ao lado dos mais de 12 milhões de judeus, não conseguem fazer um movimento de aproximação em torno daquela figura que se coloca como o divisor da história, Jesus, o Cristo. Para a cultura judaica, a figura de Jesus vai desde um revolucionário humano até a posição de um profeta, mas nunca alcança o status de Messias. Para aqueles que seguem a figura de Jesus e que o acolheram como sendo o Messias e compuseram o movimento cristão, Jesus representa, sem sombra de dúvida, a figura máxima dentro dessa cultura judaico-cristã. Para um olhar mais apurado, é importante notar como este homem, incrivelmente posto, dividindo a cronologia humana, foi capaz, e o é até hoje, de suscitar análises, reflexões, introspecções em torno de quantos se debruçam sobre ele, sejam cristãos ou não. É que a sua passagem foi demarcada pelo cumprimento de profecias, entre elas algumas tão cabais, tão vigorosas, que até hoje deixam a humanidade a pensar sobre o significado de um homem, de um espírito dessa estatura, que foi capaz de fazer a sua previsão da sua estada conosco por diversos profetas. E, por exemplo, mesmo quando ele tomba na cruz, vitimado pela crucificação e experimentando a espada que lhe deveria tirar a vida física mais imediatamente, e sua roupa sendo dividida e a sua túnica sendo levada à sorte por aqueles que manuseavam os seus objetos, a sua indumentária, é interessante observar como Davi, quase 900 anos antes dessa ocorrência, haveria de predizer esse fato. Numa cultura na qual os judeus não operavam a crucificação até então, que foi uma cultura emergente desde a Caldeia e que, de modo algum, poderia ser entrevista por Davi quando faz menção de que os seus pés e as suas mãos seriam ultrapassados, de que sua roupa seria dividida e de que a sua túnica experimentaria a sorte entre aqueles que a desejavam. Como é que Davi foi capaz de poder prever isso que não fazia parte da cultura do seu povo? Meu pai, por que me abandonastes? É a fala no capítulo 22 dos Cantos de Davi, fazendo menção exatamente a essa figura incomum de Jesus e chegando mesmo a dizer que em torno dele estariam os malfeitores e de que diriam a ele: salva-o, fazendo menção ao divino, que tem prazer em ti, que te salve, tal como aconteceu em torno da crucificação. A figura de Jesus, portanto, é uma figura incrivelmente diferente, porque ela suscita esses elementos que a própria historiografia judaica, do âmbito profético, encontra-se com Jesus em perfeito sincronismo, em perfeita aliança. E esse homem notável na conta de enviado veio à terra
singularmente para poder conduzir-nos ao divino. É mais um enviado porque todos os povos, em todos os tempos, Deus nunca deixou seus filhos órfãos. E Jesus é essa figura impoluta, imaculada, divinal, que surge, é o homem-deus, como Paulo de Tarso afirmaria a Allan Kardec. Vem e nasce numa condição de singeleza, mesmo sendo o Messias, nesta concepção dos cristãos, nasce numa manjedoura de passagem para assinalar um novo tempo para a história da humanidade. Este homem máximo se tornou mínimo, apequenou-se num corpo, estabeleceu-se, portanto, na singeleza de um escravo, porque à época lá estavam os romanos dominando a terra e igualmente dominando ali a Palestina também, que era um dos povos escravizados. Jesus nasce escravo, singelo, apagado. Nada obstante, ninguém tenha conseguido frear esse sol de grandeza incomparável, essa estrela luminífera que até hoje sinaliza para o norte aonde devemos caminhar. Todavia, cabe ainda uma reflexão para aqueles que somos cristãos e acolhemos a ideia de que Jesus é o Messias prometido. Será que Jesus é o Messias prometido mesmo? Vejamos no próximo bloco. Sim, é importante a reflexão sobre o messianato da figura de Jesus, posto que, na posição em que ele ocupou na terra para aqueles que somos cristãos, é justo que se avalie que 2000 anos de cristianismo não foram ainda suficientes para que pudéssemos materializá-lo no nosso próprio comportamento. Parece que o Messias veio, mas veio para quem? Aqueles que assim achamos que ele é o enviado de Deus, que ele é o Cristo ungido do divino, portanto, de que ele é essa figura maior, o Espírito mais perfeito, o homem-Deus. Mas aonde está Jesus pelos caminhos dos nossos caminhos? Aonde está o seu messianato concretizado na nossa própria história de vida? Aonde está a salvação assim proposta, seja pelas profecias, seja pelo mergulho dele próprio na convivência com aqueles que foram seus contemporâneos? Aonde está para nós? Qual a repercussão de termos na nossa existência um Messias, um ungido, um enviado, um ser divino? O que temos feito da nossa relação com Jesus ao longo do processo histórico em múltiplas existências, considerando que, em sendo espíritas reencarnacionistas, tivemos vários contactos com Jesus em diferentes formatos de compreensão religiosa, de análise filosófica. Será que Jesus efetivou-se ainda como Messias na nossa existência ou continua sendo uma profecia posta há tão longo tempo, desde Moisés, quando estabelece lá o seu início da construção da sua escrita no Gênesis, mas desde Davi, 900 anos, mais 2000 anos, será que esse tempo todo Jesus não foi suficiente para poder ser acolhido no nosso cotidiano, na manjedoura dos nossos movimentos, dividir a nossa própria história, favorecer um novo norte, alterar a nossa postura e fazer-se valer dos nossos pés, das nossas mãos, da nossa cabeça, porque em habitando o nosso coração, foi capaz de poder